Eu quero fazer hoje fazer alguns comentários sobre a personagem, sobre o ministério do irmão, do profeta João Batista. Tá? Eu sempre leio sobre João Batista, mas especialmente nunca preguei sobre a sua história, sobre alguns dados sobre ele. Mas achei interessante a gente escolher na história de João Batista alguns eventos, alguns dados, algumas informações para nós estarmos aí sendo abençoados. João Batista, sintonizando aí no lado histórico, ele primo segundo de Jesus, né? Filho de Isabel, irmão, prima de Maria, portanto, eles eram primos de segundo grau, João e Jesus. Morava na mesma região e eles, portanto, eram familiar. A questão que se indagações ou a possível conjectura alguém pode fazer é como que era o convívio de João com Jesus na sua adolescência, na sua juventude. Nós não temos informação, podemos só fazer algumas conjecturas sobre isso. Tá? João Batista, na verdade, ele é o precursor de Jesus. Ele veio cumprir o ministério da preparação do caminho do Messias, né? E na sua história, ele autodenominou como a voz que clama no deserto, né? João Batista foi aquele homem que, eu penso que João Batista, o ministério dele durou em torno de 6 anos, penso. Ele começou antes de Jesus começar o seu ministério e terminou antes de Jesus ter sido crucificado. Então o ministério de João Batista, ele durou em torno aí de 5 a 6 anos, né? Portanto, o ministério muito curto, um ministério bem breve ministério sobre a terra. João Batista foi aquele homem que teve a morte decapitado, né? Por pedido de Herodias, a mulher de Herodes, né? Por ódio, porque ele havia denunciado o pecado de Herodes e de Herodias. Então, João Batista foi decapitado a mando deste homem. A Bíblia conta a história de João Batista nos 4 evangelhos. Ele faz parte. Mas João Batista, ele pertence àquela chamada prateleira de cima. Ele é aqueles maiorais, né? Maiorais do conceito do cristão, né? A gente, mesmo sabendo que João Batista não teve um ministério duradouro, mas ele conseguiu conquistar um nome que é tremendo. Nome de rua, nome de catedral, nome de avenida, nome de cidade, nome de tantos outros monumentos, de praça, né? João Batista, portanto, está em evidência desde que ele nasceu, desde que nós estamos aqui, ele está em evidência na sua obra, no seu testemunho, naquilo que ele fez. João Batista, a sua mensagem principal era: arrependei-vos de vossos pecados, porque o Rei de Deus está próximo, né? Então, ele teve o privilégio de reconhecer Jesus como Messias por revelação do Espírito Santo. Por ocasião do batismo de Jesus, o Espírito Santo, como pomba, desceu no ombro sobre Jesus, e uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Então Jesus foi revelado para João Batista numa ação do Espírito Santo, numa mensagem direta do Senhor Deus. Então João Batista tinha convicção, tinha certeza absoluta que estava anunciando o Messias, né? E ele anunciou o Messias com essas palavras: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Muito bem, este homem, aquele que batiza, João, tomou o nome de Batista, porque por causa do batismo, diz a história que ele pertenceu ao grupo dos essênios, e por causa disso ele adotou o costume dos essênios, que era batismo em água. Então ele aplicou o batismo em água, e era o batismo para o arrependimento. E Jesus adotou o batismo de
de João, o batismo do Evangelho, né? O batismo da salvação, batismo da pessoa que reconhece Cristo como Senhor e Salvador. Jesus, portanto, adotou o batismo de João Batista. Muito bem, esse homem, essa personagem, ele nunca teve um local, nunca frequentou um lugar tradicional, como sinagoga, como templo, não fazia parte do grupo dos fariseus, dos saduceus, né, do sinédrio. Era um ermitão que habitava o deserto, morava no deserto, comendo mel e gafanhoto, né? Uma vida muito simples, costumes humildes, não casou, não deixou filhos. Esse é João Batista. Portanto, esta prenúncio, essa prévia da história de João Batista, nos informa que ele, depois da sua passagem, do seu ministério, ele tornou um homem muito referendado no cristianismo, né? Ele é muito referendado. Ele não deixou nenhuma livro escrito, mas deixou mensagem, deixou testemunho. Ele não possuía riqueza, não foi nenhum inventor, nenhum inteligente, nenhum expert em nada, não era um QI elevado. Ele não tinha famílias nobres, não tinha famílias poderosas, não fez um milagre, não operou um milagre, nem um sinal. Não operou nem um milagre, nem um sinal. Sua história, portanto, é curta, dura, portanto, aí 5 a 6, a sua história ministerial, 5 a 6 anos. Não teve mentor, não frequentava palácio, não era seguidor de algum líder religioso, não fazia parte do sacerdócio. Portanto, ele era este homem simples, ele deixou história, deixou exemplo, deixou respeito, deixou marcas, deixou admiração. A principal marca de João Batista é que ele cumpriu o propósito, serviu a Deus no seu tempo, cumprindo o propósito de Deus para a sua existência. Por isso ele tornou referência ao ministério, né? Muito bem, a gente, portanto, faça esses prenúncios aí sobre essa personagem, para ler alguma coisa sobre ele, para a gente estar extraindo aquilo que nós gostaríamos de observar nesta noite. Vamos ler alguns capítulos, alguns versículos, para a gente sintonizar o que desejamos com os irmãos acerca desta palavra. No livro de Lucas, capítulo 3, o evangelista Lucas, ele traz para nós, no capítulo 3, João prepara o caminho. Nesse texto diz assim, que no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador de Judeia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, da Tracônitis e de Lisônia, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam como sacerdote. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João. Então, foi nesse contexto aqui político, nesse contexto social, que aparece João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a Judeia próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para os perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta. Voz do que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor, façam veredas retas para ele, todo vale será aterrado, todas as montanhas e colinas niveladas, as estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Essa era a mensagem de João. No livro de Evangelho de João, João reporta a personagem de João Batista. Essa aqui é interessante, do capítulo 1, versículo 19, fala assim: este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes levitas para lhe perguntar quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntar: então quem é você? E é Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntar: quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram.
que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz que clama no deserto, faço o caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram então: por que você batiza se não é Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim. Eu não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João batizava. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando dizia: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado em Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem vi o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Amém? Então, João é este homem que a Bíblia, o Evangelho, faz bastante menção da sua obra, do seu trabalho, né? da sua atividade. Eu quero, só para a gente sintonizar, no capítulo 11 de Mateus, é a última menção do Evangelho faz esse homem. Diz assim: quando acabou de instruir os 12 discípulos, Jesus, para ensinar e pregar nas cidades de Galileia, João, ao ouvir na prisão, João estava preso, o que Jesus estava fazendo, enviou os seus discípulos e perguntaram: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? Jesus respondeu: volte e anuncie a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. Feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Então saíam o discípulo de João. Jesus começou a falar à multidão a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou que façam ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês, mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, e ele preparar o teu caminho diante de ti. Digo a verdade a vocês: do meio dos nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado à força, e os que usam de força apoderam dele. Pois todos os profetas e leis profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvido, ouçam. Aqueles que têm ouvido, ouçam. Então, nós temos aqui uma panorama da história dessa personagem, João Batista. Eu achei interessante fazer algumas colocações sobre este homem, por algumas razões. Primeiro, acho interessante a personagem João Batista, porque tinha algumas qualidades nobres e fundamentais para a pessoa ter razão, ter motivo, ter sentido, cumprir propósito, né? Primeiro, ele tinha perfeita noção de quem ele era. Ele sabia quem ele era, né? Ele não tinha nenhuma prepotência, alguma ilusão, alguma vaidade, ou algum entendimento, algum pensamento que não conferia com aquilo que ele era. Ele tinha, portanto, perfeita conexão com a sua realidade, né? Ele sabia: eu não sou Cristo, né? Eu sou menor do que ele.
Ele existia antes de mim. Eu sou uma voz que clama no deserto. Importa que eu diminua e que ele cresça, né? É ele que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, né? Então João Batista tinha consciência perfeita de quem ele era. Eu acho que aí reside o início de um homem que pode cumprir ou pode realizar de fato aquilo que Deus tem para a sua existência, para a sua vida aqui nessa terra. A pessoa saber quem ele é, sabe? Irmãos, pensar fora da caixinha da realidade traz dificuldade para a gente. A gente tem que pensar, ter noção aquilo que a gente é de fato, aquilo que a gente com a nossa realidade de fato, para nós não criarmos uma falsa ilusão acerca de nós mesmos. Segunda coisa, Isaías tinha, aliás, profeta João Batista, tinha plena convicção da sua missão. Ele sabia o que ele veio fazer na terra, sabe? Ele não tinha dúvida qual era o objetivo da sua existência. Ele não tinha nenhuma dúvida da razão por que ele estava aqui nessa terra vivendo aqueles dias. Ele sabia o propósito. Ele veio para preparar o caminho do Senhor. Ele era um precursor, né? Ele fez a missão, a razão maior da sua existência, né? Portanto, ele cumpriu o propósito de Deus no seu tempo, né? Ele honrou a vocação, honrou a chamada de Deus para a sua vida, né? E outra importância que eu vejo em João Batista é que ele tinha noção perfeita de quem era Jesus, sabe? Ele não tinha nenhuma assim, vacilação, nenhuma dúvida, nenhuma dificuldade em saber quem era Jesus. Ele tinha convicção de que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus foi enviado do Pai, que Jesus é aquele que perdoa o pecado, que Jesus é o Salvador da humanidade, que Jesus é aquele que veio cumprir o maior propósito de Deus para os homens, salvar a humanidade através da sua vida, morrendo em cruz. Então João Batista tinha certeza, é verdade, que por algum momento, em momento da sua vida, ele vacilou, quando ele estava preso, né? Talvez ele pensava, podia muito bem Jesus ter me visitado, Jesus não visitou, né? Aí a pergunta que eu faço e não dou resposta é essa: por que Jesus não foi visitá-lo, né? É porque Jesus não queria visitá-lo. Jesus não podia tirar João Batista da cadeia, porque o propósito dele já tinha cumprido. Ou seja, João Batista tinha que sair de cena para Jesus entrar em cena. Entendeu? Então não convinha Jesus tirar João Batista da prisão. Ele cumpriu o seu propósito. Aí entende, mas podia muito bem ter morrido fora da cadeia. Mas irmão, plano de Deus e propósito de Deus não se discute. Acata e dá glória a Deus. Foi assim que o Senhor quis, assim foi feito. Aí ele mandou o discípulo até Jesus e perguntar, pergunta para ele se é ele mesmo ou se eu tenho que esperar outro. Aí Jesus respondeu para João Batista, cumprindo a palavra bíblica, cumprindo a profecia bíblica. Jesus cumpriu tudo que estava previsto lá no livro de Isaías. Ele curou os cegos, curou os paralíticos, os leprosos, né? Ele ressuscitou os mortos e pregava o evangelho aos pobres. E diga para João Batista que isso está acontecendo. Isso é a prova de quem está fazendo isso. É o único que pode fazer. Jesus, o Salvador dos homens. Agora interessante é que Jesus, quando os discípulos ouviram essa mensagem, saíram, Jesus fez uma referência a esse profeta. Falou assim: olha, este homem, João Batista, ele é o maior dos profetas. Homem nascido de mulher, não há nenhum maior do que ele. Ele é o maior, né? Elogiou João Batista, pôs ele no degrau de cima, pôs ele na posição que merecia, deu toda a referência, a deferência que João Batista merecia. Depois ele falou assim: só tem uma coisa, no meu reino, o menor é maior do que João Batista. É interessante quando Jesus coloca isso, que alguém pode pensar: puxa, mas se João Batista, aconteceu com ele, e comigo, o que vai ser de mim? Então Jesus está dizendo: olha, no meu reino, o menor que acredita no que João Batista acreditou,
O menor que cumpre o propósito, como João Batista cumpriu, ele é maior do que João Batista. O que eu concluo? Eu também e você, eu posso ocupar as prateleiras de cima no reino de Deus, Eu tenho o direito de estar ocupando lugares de privilégios, de honra no reino de Deus, se eu fizer propósito de Deus, cumprir aquilo que Deus está querendo que eu faça. Aleluia! Uma outra coisa que eu tenho também, que nós temos também que ouvir e aprender e observar na vida de João Batista. Ele era um homem contextualizado com o seu tempo. Ele sabia exatamente o que estava passando na vida política, na vida religiosa, na nação de Israel, Ele sabia que as religiões da época estavam corrompidas com os interesses do Estado, que os governantes e políticos eram corruptos e imorais. Ele pregou a importância da fraternidade, a importância da honestidade. Ele condenou a extorsão, a falsificação, o suborno. O sistema religioso sacerdotal estava corrompido pela política e sendo motivo total de repulsa às suas práticas. Ele pregou condenando isso. Então ele estava contextualizado, apesar de morar no deserto, apesar de estar naquela vida bem afastada da comunidade, ele tinha noção exata da realidade do mundo, da realidade política, realidade religiosa daquela época. Então João Batista, ele tinha alguns predicados que eu colocava como homem digno da referência a qual Jesus o deu. Portanto, ele cumpriu o ministério profético, muito breve, Ele foi fiel a este cumprimento, e ele sabia muito bem que tinha que sair de cena para Jesus entrar em cena, Então ele sabia que ele tinha que partir para Jesus começar. Foi a própria palavra dele, nós cantamos aqui: importa que eu diminua e que ele cresça, Importa que eu diminua e que ele cresça. Importa que eu desapareça e Jesus manifeste, Essa que era a ideia dele. Muito bem. Aí nós depois de ouvirmos essas colocações, temos também o final da vida de João Batista. Ele foi trocado a pedido de uma moça que dançou na presença de Herodes, e Herodes encantou com aquela moça, e chegou para aquela moça e falou: olha, você dança bonita, menina. Então encantou com a moça, falou assim: olha, pede para mim o que você quiser, eu lhe darei. Mesmo que você pedir a metade do meu reino, eu vou te dar. A moça: puxa, é a minha oportunidade, vou ficar rica, Vou ficar importante. Chega para a sua mãe, Herodias, e fala: mãe, o rei deu uma oportunidade, mandou eu me pedir o que eu quiser, ele vai me dar, até a metade do seu reino. A mulher má, perversa, vingativa e totalmente foi denunciado o seu pecado por João Batista. Falou assim: não, peça a cabeça daquele profeta João Batista que me denunciou no prato. Quero ver a cabeça cortada aqui na festa. Aí o rei não teve como negar, mandou decapitar João Batista. E João Batista foi trazido, a cabeça dele foi trazida no prato, para a satisfação daquela mulher. Satisfação terrível, Satisfação banal, suja, satisfação tremendamente, consequências terríveis aconteceriam. Na verdade, o reino inteiro de Herodes não valia a cabeça de João Batista. É muito mais. João Batista valia muito mais do que o reino todo de Herodes. Aí João Batista encerra a sua vida. Ele é sepultado. Os seus discípulos lamentam, choram a morte de João Batista. Aí Jesus entra em cena. Muito bem. Aí eu quero com vocês aqui dividir nessa noite o que é a vida, o que é a história, os fatos em torno deste profeta nos ensina. O que nós aprendemos com a história deste homem? Primeira coisa que eu aprendo aqui, que eu quero dividir com vocês: uma pessoa torna grande
não pelo tempo de vida, mas pelo cumprimento de propósito de Deus na sua existência. Amém? Uma pessoa torna grande, importante, não pelo tempo que vive, mas pelo cumprimento dos propósitos de Deus na sua existência. João Batista viveu 30 e poucos anos, mas tornou grande no reino de Deus, porque o tempo que ele viveu foi suficiente para cumprir o propósito de Deus para o qual ele veio a essa terra, para o qual ele passou a existir, ele passou a ter vida. João Batista cumpriu o propósito. E Efésios 1 e 12 fala bem claro: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinado conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória, sejamos para louvor da sua glória. Ou seja, se o Senhor cumpriu o propósito dele na sua vida, nós fomos predestinado para sermos louvor da glória dele. Ou seja, Deus será glorificado, o Senhor Jesus será glorificado através da nossa existência, da nossa vida, do cumprimento dele, a sua vontade em cada um de nós. Segunda coisa que a gente pode observar aqui nessa história é o seguinte: no cumprimento da proposta de Deus, todas as coisas cooperam para o bem, mesmo morrer, mesmo a cabeça cortada no prato, tudo coopera para o bem. Aqui realmente acontece isso aí, nada é impedimento. Deus encarrega de aplanar os caminhos a fim de realizar o que a nós por ele foi destinado, foi determinado. Então Deus encarrega de abrir o caminho, aplanar as montanhas, tirar os inimigos, desembaraçar tudo, para que nós cumpramos aquilo pelo qual nós fomos determinados, No propósito encontramos razão e explicação para todos os acontecimentos da nossa vida. Meu irmão, a melhor explicação para os fatos da vida é quando a gente está cumprindo o propósito de Deus. Tudo o que acontece, a gente põe assim: Deus sabe por quê, Deus tem o porquê, Deus tem o motivo disso, e eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem, porque eu estou vivendo, eu estou andando, eu estou cumprindo aquilo que está determinado por ele para a minha vida. Aleluia. Agora, outra coisa, não importa como não importa como e por que uma pessoa morre, mas o que importa é o porquê e para quem uma pessoa vive. O que importa não é como a pessoa morre, o que importa é como a pessoa vive e para quem ela vive. Isso que é mais importante. E a gente, quando pensa nisso, a gente declara: eu tenho alegria, eu tenho o privilégio, a inteligência de viver para Cristo, e Cristo viver em mim. Eu vivo da vida dele, eu vivo da vontade dele, eu vivo atendendo aquilo que ele determinou para a minha vida. Outra coisa que eu quero também aprender aqui é o seguinte: não é o que a vida faz de uma pessoa que importa. O que importa é o que você faz com a vida. Não é o que a vida faz com a pessoa que importa. O que importa é o que você faz com a vida. Porque as pessoas às vezes reclamam daquilo que acontece na vida. Reclamam pelos fatos e as circunstâncias, os dissabores da vida. Mas o importante é o que você fez da vida a qual Deus te deu. Se você vive para si próprio, se você vive uma vida medíocre, resumida tão somente no círculo material e terráqueo, a sua vida é muito pequena. Mas se você vive para Cristo, se você ama a eternidade, se você ama os céus, se você ama a palavra de Deus, certamente a sua vida vale mais do que reinos dessa terra aqui. Glória a Jesus. Olha, a outra coisa que João Batista nos ensina é o seguinte: que você será lembrado, não como morreu, mas pelo testemunho que deixou. Ninguém lembra como você morreu, vai lembrar qual o testemunho que você deixou. O que está em evidência em João Batista não é como ele morreu, é o testemunho que ele deu de Jesus. Isso que está em evidência.
O testemunho é este: eu vi, eu conheci, eu tive prova, fui revelado, eu anunciei, eu declarei: este é o Cristo, o Messias, o homem que tira o pecado dos homens. Então, preste bem atenção nisso. Você ser lembrado é do seu testemunho. Nós não vivemos para morrer, vivemos para fazer testemunho e deixar testemunho. Vivemos para fazer testemunhos e deixar testemunho. Ninguém sabe aqui como Raabe morreu. Eu sei o testemunho que Raabe deixou. Eu sei como, o mais importante não foi como Abel morreu. O mais importante é o testemunho de Abel. E diz a Bíblia que o testemunho de Abel até hoje fala entre nós. Graças a Deus. Olha, outra coisa que eu concluo aqui é o seguinte: morrer e o tempo de existência é simplesmente um detalhe. Morrer e o tempo de existência é simplesmente um detalhe para a vida eterna. O que vale é ganhar a vida eterna durante a minha existência. Isto é aproveitar o tempo da minha existência. Gente, preste bem atenção. Preste bem atenção. A vida aqui da terra é chamada tempo probatório. Tempo probatório. Tem muitos homens que vão viver 100 anos e não vão aproveitar nada a vida, porque viveu 100 anos e não reconheceu Deus em seus caminhos. Viveu 100 anos e não confessou, não serviu, não submeteu a apreciação ao poder, à graça, à misericórdia do Senhor Deus. Não importa. O que importa é quando você, na sua existência, você reconhece que Jesus é Senhor da sua vida. Aí você faz valer o motivo porque você vive. Olha, aí nós temos este homem que não fez nenhum milagre, não fez nenhum prodígio, né? Esse homem que deixou a história contada para todos nós. Eu quero aplicar essas compreensões, particularmente a sua vida, a sua pessoa, na particularidade de cada um, na individualidade de cada um de nós. Primeira coisa: seu tempo vivido no propósito de Deus é mais importante do que o tempo da sua existência. Fala assim: meu tempo vivido no propósito de Deus é mais importante do que o tempo da minha existência. Entendeu? Amém? Amém? Entenderam? Glória a Deus por isso. Aleluia. Sua existência é um detalhe. Cumprir com o propósito de Deus é a sua essência. A sua existência é um detalhe. Cumprir com o propósito de Deus é a essência da vida, a razão de viver. Segunda coisa: Deus está mais interessado em cumprir o propósito dele em você do que fazer de você um homem que sabe operar milagres, maravilhas e sinais. Está certo? Deus está muito mais interessado em cumprir o propósito da minha vida do que fazer de mim um homem capaz de operar milagres, operar sinais e operar maravilhas. Não, fazer a vontade de Deus é maior do que isso. É mais importante do que isso. Dá mais ibope no mundo celestial do que isso. É mais digno, é mais nobre do que todas as coisas que nós possamos imaginar. Terceira coisa: olha, o mais importante não é o que você faz para Deus, mas é o que Deus faz em você. Diga assim: o mais importante não é o que eu faço para Deus. O importante mesmo é o que Deus faz em mim. Isso que é importante. Isso que é importante. Olha, às vezes salvar a sua vida é mais difícil de construir uma catedral. Às vezes, para fazer a mensagem chegar na sua vida é mais complicado do que assistir João Batista com a cabeça dele no prato numa festa, sabe? Então, o tempo, o que Deus quer fazer em você é isso: é moldar você, é tornar você, é fazer de você um homem ou uma mulher, aonde o Espírito dele te revela e você compreende
que Jesus Cristo é Senhor, que Ele é o Messias, que Ele é o perdoador, que Ele é o Salvador, e a sua vida reside em fazer e agradar o nome dEle e ser para louvor da glória dEle. Aleluia. Olha bem, outra coisa eu queria que diga vocês: quando vocês têm noção completa de quem você é, de qual a sua missão, de quem Jesus é, você torna um homem utilíssimo nas mãos do Senhor Deus. As pessoas não são úteis a Deus, é porque às vezes não tem noção de quem Ele é, não tem noção de quem Jesus é, e não tem noção qual é a sua missão. Quando você domina essas três áreas, você é um homem utilíssimo. Olha, você é um homem que você pode registrar a sua história nos anais eternos de Deus. Você pode ter o seu nome entre os grandes. Você pode estar sendo comparado ao que João Batista foi. Você pode ter referência nas ruas, nos monumentos, nas cidades, nas histórias, nas famílias, daquilo que Deus você permitiu ser, quando você entendeu o propósito de Deus para a sua vida. Quando o homem não tem noção do propósito dele para a sua vida, ele vive meio tonto, meio a esmo, né? Meio de cá e de lá, não sabe para onde vai, não sabe o que quer, não sabe para onde, o que pede, assim por diante. Mas quando você tem noção de quem é Jesus, qual é a sua missão, e tem noção quem você é, você passa a ser uma pessoa altamente importante para a história, para o tempo da sua existência. Olha, enquanto houver homens e mulheres com a mesma coragem e disposição de João Batista para servir a Jesus sem questionar, haverá possibilidade de ser maior do que ele. Amém? Enquanto houver homens e mulheres com coragem, com determinação, com disposição de servir a Deus como João Batista serviu, você tem possibilidade de ser maior do que ele. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Agora, ser maior no reino de Deus não é questão do que você faz. Porque se fosse isso, a gente podia saber que é o maior, né? Ser maior no reino de Deus não é uma questão do que você faz, de quem construiu a mais bela catedral, de quem fez a maior obra, de quem fez maiores milagres, de quem realizou maiores sinais. Não. Ser maior no reino de Deus é uma questão de deixar o Espírito Santo de Deus te usar para você honrar Jesus na sua vida. Simplesmente isso. É simplesmente deixar o Espírito Santo possuir você como instrumento, como vaso, no propósito de você honrar a Deus em sua vida. Se sua vida servir para cumprir o propósito de Deus na sua vida, você é grande no reino de Deus. Se a sua vida servir para Deus cumprir o propósito pelo qual você existe, você é grande no reino de Deus. Quem entendeu o que estou falando? Amém? Agora, se a sua vida serviu para Deus, cumpriu o propósito dele na sua existência, a sua história nunca mais será apagada. A sua história nunca mais será esquecida. Você tornará grande na galeria dos fiéis. Amém? Agora, meus irmãos, vai ficar de pé, por favor, para encerrar essas colocações que nós estamos falando essa noite. Bom, assim como Jesus, assim como João Batista foi o precursor de Jesus. Olha bem, pensa comigo aqui. João Batista foi aquele que foi o precursor, aquele que anunciava que Jesus um dia iria chegar, que o Messias ia aparecer,
que o Messias um dia ia se revelar. Assim como João Batista e eu e você, nós somos anunciadores que esse Jesus um dia vai voltar. Um dia vai voltar. Amém? Agora, veja bem. Assim como João Batista, ele preparava o caminho do Senhor, para quando o Messias chegasse, e tivesse as pessoas prontas para receber a palavra dele, e a mensagem dele, e aceitá-lo como Salvador, nós também somos, como João Batista, nós somos também anunciador das boas obras. Quando nós anunciamos as boas obras para alguém, anunciamos o Evangelho para alguém, anunciamos quem é Cristo quem carrega de salvar aquela pessoa, de convencer aquela pessoa e de revelar para aquela pessoa quem Ele é. Amém? Nós não revelamos Cristo, é o Espírito Santo que revela Cristo no coração da pessoa. Mas nós é que levamos a pessoa até Cristo, para que o Espírito Santo faça essa obra. Agora, uma outra qualidade de João Batista, e que a gente tem que também entender. João Batista, ele pregava o batismo para o arrependimento. Nós pregamos o batismo do Espírito Santo. Nós pregamos o batismo do Espírito Santo. Batismo do Espírito Santo. João Batista, a sua máxima, o seu código, mas a palavra mais assim inteligente, mas que resume bastante a sua história, é essa frase: importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que ele cresça, eu diminuo. O que é isso, irmão? O que é isso? Importa que o homem aqui, seja abafado, seja coberto pela glória de Cristo. Amém? Importa que Jesus domine mais. Importa que Jesus impera mais na minha vida. Importa que Jesus tenha maior controle. Importa que Jesus apareça mais. Importa que Jesus esteja mais em cena na minha vida. Importa que Jesus seja mais importante do que eu. Importa que a minha vida serve para Ele, para a glória dEle, para louvor dEle, para adoração dEle. Aleluia. É isso que João Batista, na sua mensagem, pregava para a gente. Ele diz: olha, eu batizo para o arrependimento, mas depois de mim vem um que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou digno de desamarrar a sandália dos teus pés, porque Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é o Messias, Ele é o Salvador. Glória a Jesus. Importa que Ele cresça. Aleluia. Não seja grande perante Jesus, não. A Bíblia diz: o menor é abençoado pelo maior. Não queira ser o maior, não. Seja o menor, porque nessa noite o maior quer abençoar os menores. O maior está aqui para consagrar, para batizar, para salvar os menores.